Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 119, cujo título é Ajuda Sempre. Emmanuel vai nos destacar a nossa dificuldade ainda em nos mantermos fortalecidos diante daquele nosso amado que sofre, que está no meio de um testemunho muito grande, de uma dor, e como é importante nós estarmos ali firmes junto dele, e muitas vezes nos entregamos ao desalento e isso não o fortalece, não ajuda. Vejamos, por isso ajuda sempre. Emmanuel destaca o versículo 13 do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, onde temos: mas Paulo respondeu, e aí Paulo diz: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Que fazeis vós, diz Paulo, chorando e magoando-me o coração? Magoando-me quer dizer, colocando ali o coraçãozinho dele sofrido por ver seus amigos tristes pelo sofrimento dele, não é? E Emmanuel vai nos explicar bem isso. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Então aqui ele fala de Paulo. Paulo estava firme diante dos testemunhos que iria passar. Então, na alma heróica do lutador de Paulo, não paira qualquer sombra de hesitação. Está ele ali, pronto para o testemunho. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam. E do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa, que é a do versículo destacado por Emmanuel, né? Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração. Continua Emmanuel dizendo: não obstante a energia serena, quer dizer, embora a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Ele estava ali, passando testemunho dele, estava enfrentando com coragem, mas seus amigos estavam enfraquecidos, lamentando, lastimando. E ele não tinha, então, amigos tão corajosos diante do testemunho dele, quanto ele mesmo. E aí, ele, como diz Emmanuel, não é? Ele sentia falta desses amigos corajosos. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. Ou seja, eles mesmos estariam também ali em sacrifício, mas fiel diante do sacrifício do outro. É que o pranto e a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Isso é tão importante. O pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Eu marquei até com caneta esta frase: quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, ou seja, ali de testemunho, desorganiza-lhe a resistência, o enfraquece. E é interessante que hoje eu estava assistindo
um vídeo de um canal de YouTube que fala sobre aviação, aviões e música. E ele fala sobre muitas coisas da aviação e aborda também, porque é um especialista da área, acidentes aéreos, por que eles aconteceram, o que aconteceu depois na melhoria, porque sempre, né, a aviação melhora depois de um acidente. E ele estava contando de um avião da Varig que caiu na Amazônia. Caiu não, ele fez um pouso forçado, acabou perdendo as asas e pousou até bem, mas dos 48 passageiros, 12 faleceram. E eles ficaram 3 dias na selva até chegar o socorro. Vários estavam feridos com gravidade, inclusive o copiloto, que é o que é entrevistado ali, conta a história. E ele estava contando que durante 3 dias ninguém reclamou de nada, de nada. Ninguém reclamou de dor, ninguém reclamou de nada. Quando o socorro chegou, é que começaram as dores, porque aí eles já estavam assim, já tinha caído a tensão, no sentido de que o socorro estava ali, não é? Aquele testemunho de estarem acidentados na selva tinha passado, o socorro iria levá-los, e eles estão sentiram, externalizaram ali as suas dores. E eu achei isso muito interessante, não é? O que ele conta e o que vai exatamente entrar em contato com o que Emmanuel nos diz, não é? O pranto e a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Se ficassem todos ali, 30 e poucas pessoas chorando no meio da selva, provavelmente eles não teriam conseguido sair, porque eles saíram porque um dos sobreviventes subiu numa árvore, descobriu que tinha uma fazenda, viu bem distante, foram 3 até lá e dali é que veio a ajuda. E ele, inclusive, conta que ele estava com muita sede e ali onde eles estavam não tinha água. E ele então estava bem ferido, não é? O copiloto que está sendo entrevistado, ele estava bem ferido, ele ficou 3 dias deitado, não é? Estava bem machucado. E então ele estava com muita sede e um passarinho cantou e ele estava prestando atenção ao passarinho e veio esse mesmo que subiu na árvore, o sobrevivente que subiu na árvore, veio até ele e conversou com ele. E ele disse assim, eu estou com sede, eu só estou com sede. E eu gostaria tanto de um copo d'água, sabendo que não tinha. Ele não estava exigindo nada, ele só comentou que gostaria muito. Aí ele disse assim, o passarinho está dizendo, olha só que coisa, o passarinho está me dizendo, com esse canto, que tem água para lá. Aí ele fala assim, o copiloto, não brinque com uma coisa séria dessas. Ele falou assim, não, o passarinho está me dizendo, tem água para lá. E ele foi 1,5 km, andou, achou um riacho e trouxe água para o copiloto, é claro, para todos os demais. Olha só a providência divina tão presente em todos os momentos. É claro que ali no meio da Amazônia não seria diferente com aquele grupo de pessoas que estavam passando por uma expiação coletiva, não é? E, graças a Deus, foram resgatados. A maioria, não é? Bom, quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Então estavam todos ali firmes, um dando força ao outro. E na hora do sofrimento isso é importante, porque é claro que todos nós já passamos por um momento difícil na vida. E é muito bom termos alguém nos fortalecendo do lado, segurando o nosso braço, nos sustentando. Mas nós, por mais que estejamos também fazendo as nossas tentativas, imaginemos que num momento nós desfaleçamos, isso pode acontecer. Nem todos somos Paulo, não é? Mas se eu desfalecer e os que estão ao meu lado, diante da minha dor, estiverem desfalecidos, nem posso desfalecer. Então, quando nós temos companheiros que estão ali
honrando a nossa dor, ou nós honrando a dor do outro, ajudando com que ele possa enfrentar, ou nós possamos enfrentar a nossa, sabendo que temos ali companheiros que estão ombreando conosco nesses momentos difíceis. É o voo 254 da Varig. Ele se perdeu numa época em que não tinha radar na Amazônia, e ele se perdeu com 48 passageiros. Eu gostei muito dessa história porque cada história que vem de situações incríveis mesmo. Ele se perdeu, acabou o combustível, ele lá rodando, procurando um lugar, e acabou fazendo esse pouso forçado. E se vocês quiserem lá procurar no canal, só para informar a vocês. Muito bem. Continua o nosso Emmanuel. Jesus chorou no horto. Vejamos, voltando de novo ao pranto. Vamos chamar, né? Ao pranto. Jesus chorou no horto, quando sozinho. Mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Ele pede que elas parassem de chorar. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena, quando ele surge no jardim, não é? E Madalena não encontra seu corpo, não é? No túmulo, na manhã de domingo, não é? Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. E ela diz que chorava porque não estava achando o corpo do mestre, achando que ele fosse um jardineiro. Pede que devolvesse o corpo de seu mestre. E aí ele a chama de Maria, não é? Maria. E ela responde, Rabone. Ela reconhece não a figura dele, a fisionomia, mas reconhece o tom da voz dele. É muito lindo isso. A lição é significativa para todo aprendiz. Então, essa lição de nós estarmos fortalecendo o amigo em lutas severas com o nosso bom ânimo e a nossa disposição. Quanto a estarmos sendo fortalecidos por companheiros dessa forma, não podemos exigir, não é? Porque cada um dá o melhor que tem. E o que podemos fazer é da nossa parte. Então, da nossa parte, nós podemos nos esforçar nesse sentido. E, caso não tenhamos alguém ombreando conosco, nos fortalecendo diante da dureza das nossas provas, busquemos em Paulo eu poderia falar, busquemos em Jesus, não é? Aí a gente diz, mas Jesus é um espírito puro. Ok, busquemos em Paulo. Essa compreensão que muitas vezes o outro ainda não consegue estar fortalecido diante das nossas dores. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. Por sim, o desespero não vai resolver nada, só vai criar outro problema. O problema está lá, e aí eu somo com o meu desespero. Mais um problema ali. Desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, ou seja, magoar o coração do nosso companheiro em testemunho, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, desorganiza-lhe a resistência. Não vamos esquecer disso. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Fortalece-nos, Senhor, diante dos nossos testemunhos. Ajuda-nos a estarmos também fortalecidos diante dos testemunhos dos nossos amados.
Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre todos nós. Estejam com nossos lares, famílias, afetos, com todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus, em especial com aqueles que se encontram em sofrimento, onde quer que estejam. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor Jesus. Abençoa nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Ajuda-nos a estarmos vigilantes, Senhor Jesus, e a nos lembrarmos da prece. Que as tuas bênçãos permaneçam sempre conosco, Mestre amado, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.